Estamos aqui na atividade, participando da Semana Pedagógica de Educação, para falar da nossa parceria com a Secretaria de Educação de Natividade. A gente vai ser um fomentador, parceiro da escola. Vamos dar uma disciplina de educação financeira para que os alunos nossos e deles sejam os fomentadores dessa disciplina em casa e na comunidade onde vivem. A gente está aqui com a secretária de Educação, a Paula. Prazer receber vocês. Hoje, dia 3 de fevereiro, nós acreditamos ser o pontapé inicial para essa parceria de grande sucesso. A equipe do BizuCast, do Grupo Padrão, já teve o primeiro contato hoje com os nossos professores no encontro pedagógico. Os professores já estão cientes dessa ideia, que a princípio vai nascer pequenininha, para depois com certeza expandir, porque tudo que é bom a gente não precisa guardar numa caixinha. E a importância da educação financeira na vida dessas crianças, que vão ser replicadores para os pais, não basta somente ser uma questão financeira no sentido monetário, mas acredito que para a evolução das pessoas em relação ao consumo consciente, preservação do nosso meio ambiente, tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Eu, como fundador do BizuCast, Vinícius, queria agradecer a confiança da Secretaria de Educação, do nosso prefeito Severiano, em acreditar no nosso propósito, em abrir as portas para o BizuCast para que a gente ajude a cidade a crescer, a gente ajude a cidade a ter uma qualidade de vida melhor, e nada melhor do que fazer juntos. Acreditamos nas crianças e nas famílias para que a gente possa conseguir belos resultados daqui para frente. Ok, você acompanha agora no Play Natividade a palestra na íntegra com os profissionais da educação, os professores regentes municipais de Natividade. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Eu sou o Vinícius, fundador do BizuCast. Alguém conhece o BizuCast aqui? Opa, beleza? Primeiro eu queria agradecer a Secretaria de Educação, na pessoa da secretária Paula, pela oportunidade, o município de Natividade, na pessoa do nosso prefeito Severiano. O BizuCast, vocês podem estar se perguntando, o que uma empresa está fazendo no começo de ano de uma escola? Tá, vamos lá, é isso que a gente veio aqui explicar. O BizuCast é uma startup fintech, meio de pagamento, que faz a gestão de relacionamento de clientes e empresas através de cashback. Complexo, né? Pois é. Em 2020, o posto do Ari, aqui em Natividade, passou por uma crise financeira em decorrência da pandemia, que obrigou ele a criar alguma coisa, fazer algo para sair daquela. Daí o posto resolveu apostar no relacionamento com seus clientes. Nascia, lá em abril de 2020, o BizuCash, um programa que bonifica os clientes a partir das suas compras, através de cashback, ou seja, a gente devolve parte daquele valor, do valor da compra na conta do cliente. Ok, agora, em 2023, o BizuCash está abrindo para fazer outras ações de acordo com o seu propósito social. Então, isso começa a explicar o que a gente está fazendo aqui. Hoje, o BizuCash é um meio de pagamento que, basicamente, você baixa o aplicativo, paga a conta pelo BizuCash, recebe benefícios e melhora a sua cidade. Daí, o propósito social. Eu vou passar a palavra para a Raquel, depois eu retorno para explicar um pouco mais sobre o propósito. Eu tenho certeza que vocês estão em melhores mãos com ela do que comigo. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a Raquel, sou gestora de relacionamento do BizuCast. Eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente, pedindo um pouquinho da paciência de vocês, porque eu sou asmática e estou um pouquinho em crise. Então, de vez em quando, eu vou precisar parar um pouquinho para respirar. Mas eu não podia deixar de vir aqui falar sobre esse projeto que a gente está fazendo, que eu acho que tem uma ideia incrível, uma parceria ótima com a Secretaria de Educação.
A gente está iniciando essa parceria com a Secretaria de Educação de Natividade, em Priori, na Escola Alvorada, para o 5º ano. Esse ano a gente vai fazer um projeto piloto. Então a gente escolheu essa idade porque a gente acredita que seja uma idade que vai absorver melhor o conteúdo, né, que vai levar para casa e ser um ponto de fomento na sua casa em relação à educação financeira, né? Nós vamos ter uma disciplina recorrente, teremos 50 minutos, assim como os outros professores, tá? Toda semana, na sexta-feira. Seremos nós mesmos os professores. Então, nós estamos preparando esse material baseado em outros materiais, né, do Ministério da Educação. E aí eu vou explicar, detalhar um pouquinho para vocês essa disciplina que a gente vai se aprofundar com as crianças, né? Nesses slides, vocês podem ver que a Base Nacional Comum Curricular fala da educação financeira, né? É uma disciplina interdisciplinar. Então, vocês vão ver que a gente vai abordar temas de matemática, de geografia, de história, de ciências, né? Se eu perguntar para vocês assim de cara, o que vocês acham que a disciplina de educação financeira vai abordar com os alunos? Assim, qual o palpite? Matemática, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala educação financeira é a matemática em si, a questão do consumo, né? Mas a gente tem que entender que a gente começa antes disso. A educação financeira, ela tem que abordar, antes do consumo, a produção. E antes da produção, a busca da matéria-prima no meio ambiente. E a busca da matéria-prima traz o desmatamento, então traz toda uma consciência ambiental. A gente vai levar isso para eles em forma de conteúdo. Então, a educação financeira no âmbito econômico, ela fala de finanças, ela fala de consumo, mas no outro âmbito, ela torna um ser humano ecologicamente educado, né? Ela traz termos como ecossidadania, como sustentabilidade, como consumo consciente. Então, aqui vocês podem ver mais ou menos a ementa de conteúdos que a gente vai abordar durante todo o ano com eles. E eu gostaria de detalhar um pouquinho de cada um com vocês, né, para vocês terem ideia. Até porque, gente, a gente tem a ideia de trazer essa disciplina com esse sistema de faça junto, né? A gente vai precisar do apoio dos outros professores, da comunidade escolar, dos pais, família, melhor, dos pais, da família. Então, vai ser em conjunto, a gente vai promover projetos com eles, né? Tipo, faça você, de trazer materiais de casa, de fazer pesquisas em relação com outras matérias, outras disciplinas. Então, eu vou falar um pouquinho de cada ponto, detalhar um pouquinho de cada conteúdo com vocês. A introdução da matéria com eles vai iniciar lá atrás, como eu falei com vocês, na ecossidadania. A ecossidadania traz temas, né, de consciência, de atitude em relação aos problemas ambientais. Traz o termo ecossidadão, a gente vai dar para eles a responsabilidade de serem ecossidadãos, né, que é o agente da ecossidadania. E abordar bem forte a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Eu imagino que todo mundo entenda, né? Mas eles, ainda em formação, a gente vai mostrar para eles a necessidade da utilização dos meios, né, dos recursos naturais de forma inteligente, de forma que a gente não comprometa ou torne escasso esses meios dos recursos naturais para gerações futuras. Então, a sustentabilidade é a utilização inteligente desses recursos naturais, né? A gente vai trazer imagens de lixões, de resíduos, mostrar para eles sobre como lidar com o descarte, todos esses temas que são tão atuais, mas que muitas vezes acabam passando despercebidos. E aí vocês podem já perceber a interdisciplinaridade com a matéria de ciências, de geografia, nessa parte, né? A gente vai falar dos 3 R's. Eu não sei se vocês
têm ideia desses termos, que são reduzir, reutilizar e reciclar. Então, reduzir, como diz o nome mesmo, é a redução do consumo, né? Ou é o consumo consciente, o consumo de bens que gerem menos resíduos para o meio ambiente ou que sejam mais duráveis, né? Para que você possa consumir menos. O reutilizar seria o reuso mesmo. Vamos trazer exemplos, até mesmo eu tive um de bazar. O bazar é uma forma de reutilizar, né? Você vender mais barato aquela peça que ainda está em plena condição de uso, para que você não descarte ela simplesmente. Outra coisa que devem ter mães e donas de casa como eu sou, eu tenho 3 meninos, então também tenho feito a matéria, né, olhando, observando as atitudes deles. O mais velho tem essa idade, que é a idade que a gente vai trabalhar, e voltando na questão de dona de casa, eu utilizo muito pote de sorvete, né? A gente compra sorvete, vem no pote e a gente reutiliza para colocar e armazenar alimentos na geladeira, no freezer, congelar um feijão para depois temperar, né? A gente dá o nosso jeito. E isso é uma forma de reutilizar. Para colocar plantas, mudinhas, a gente vai fazer tudo isso com eles. O último R, reciclar, que é transformar, né, industrialmente o produto em matéria-prima novamente, de forma industrial ou artesanal. O que a gente tem de maior exemplo hoje em dia é a reciclagem de papel, né, que já está bastante popularizada. A gente tem cadernos já vendidos 100% de folhas recicladas e a gente vai também fazer reciclagem com eles. Tem alguns autores que já falam até de um quarto R. O quarto R seria repensar. O repensar engloba a coleta seletiva, o lixo eletrônico, né? Como a gente vai descartar os materiais perigosos, radioativos, eletrônicos, uma bateria de um celular, né? Um carregador de celular, como que é o descarte disso? A gente vai falar sobre a coleta seletiva, que aqui no interior realmente não é tanto a nossa realidade, mas é importante a gente fomentar isso com as crianças, que são a base, que vão ser as pessoas que vão fazer a próxima geração, os adultos que vão começar a planejar essas coisas e vão trazer para cá, com certeza, esse tipo de coisa. A relação entre custo e consumo consciente. Ali não está dando para ver, gente, mas é o artigo 225 da Constituição de 1988 brasileira. Ela aborda o direito ao meio ambiente para todo cidadão. Então, a gente vai mostrar para eles que isso é até o nosso direito. Então, como que a gente fere um direito nosso, né? E a relação entre custo e consumo consciente, a gente vai mostrar, vai contar para eles, que é uma verdade, que a gente hoje já utiliza mais de 30% da capacidade de utilização dos recursos naturais do nosso planeta. Então, isso quer dizer que em menos de 50 anos, se a gente continuar nessa constante, a gente vai precisar pelo menos de 2 planetas Terras para conseguir dar conta da nossa demanda de água, de energia e de alimentos. Então, não precisa ser muito inteligente para entender que não tem como, né? A gente precisa frear, a gente precisa repensar, e isso com certeza está no consumo consciente. Na consciência individual e coletiva, a gente vai abordar um pouquinho com eles sobre o que é consumir. É por necessidade? É por desejo? Né? Eu consumo quanto? De quem? Quais são os fornecedores que pensam no descarte do seu material, do seu produto? Né? Na logística reversa, não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Mas a gente tem um exemplo de uma empresa brasileira que trabalha muito bem com a logística reversa, que é a Natura, que vive ganhando muitos prêmios, porque tem a questão da logística reversa das suas embalagens, né? Então, de quem que eu vou consumir? Né? Eu vou consumir por necessidade ou eu vou consumir por desejo? As nossas crianças hoje, elas estão sempre, eu vejo pelos meus filhos, as redes sociais, elas colocam eles o tempo inteiro no desejo do consumo. Né? Quem é mãe aqui deve ficar desesperada, que nem eu, porque cada hora é um Beyblade novo que lança, e eles são
né, fomentados a querer aquele desejo. E tem que ser o novo, e tem que ser o que custa mais, e a boneca que faz mais coisa. Toda a mídia coloca isso, coloca eles o tempo inteiro em contato com esse desejo de consumo. Então a gente do lado de cá, como educador, como fomentador e parceiro da Secretaria de Educação, como família, a gente precisa realmente trazer para eles a realidade, né, da necessidade e do desejo, né? E preço versus valor é um assunto muito delicado, né? A gente vai abordar com eles o que é caro, o que é barato. Né? Qual é esse equilíbrio entre caro e barato? Qual é o valor do dinheiro? Qual é o poder aquisitivo? Né? A gente tem valor não só monetário, a gente tem o valor percebido, a gente tem o valor emocional também, né? Vamos abordar com eles a forma, um estilo de vida minimalista, que a gente fala muito hoje em dia, é um tema muito atual. Então, o estilo de vida minimalista, ele traz um valor, né, que não é muito além do valor monetário, né, o valor percebido muito em foco. A história do dinheiro, aí vocês já podem ver aí a matéria de história, é uma parte que eu adoro. A gente vai falar lá de trás, lá dos portugueses, em relação a escambo, depois a criação das moedas de ouro, prata, vem criação de bancos, dinheiro em papel, Casa da Moeda. Vamos falar das moedas que a gente já teve no nosso país. Então, réis, cruzeiro, cruzado, cruzeiro real, né? 94, vamos abordar como foi criado o Plano Real. A gente vai precisar da ajuda de vocês, e aí a gente entrega um pouquinho a idade, né? Eu peguei ainda algumas outras moedas além do real, e a gente vai ter os avós, né? Que a gente vai poder consultar a avó na sua época. Quanto que é 1.000 cruzeiros? Ah, nossa, mas 1.000, né? Como que é 1.000 cruzeiros, R$1.000? Vamos trazer para dentro da sala de aula as moedas diferentes, contar um pouquinho sobre as nossas notas, sobre os animais, do porquê, isso tudo englobando a história do dinheiro. Dinheiro e pagamentos, a gente vai falar de poder aquisitivo mesmo, monetário, e os pagamentos recorrentes, né, contas de uma casa, né, porque quanto custa eu ligar o ar-condicionado para dormir, em qual conta que influencia, né? Vamos falar das contas recorrentes de um lar, de um estabelecimento comercial. Vamos trazer para eles essa realidade que às vezes eles não têm a menor ideia, né? Então é importante que eles saibam o valor exatamente das atitudes, né? Eu vou ficar tanto tempo no banho utilizando o chuveiro elétrico. O que isso vai acontecer na minha conta de luz, né? Então a gente vai trazer isso para eles nesse tema. Trabalho, receita e salário. Vamos falar do trabalho como meio de recebimento do dinheiro. A receita a gente vai abordar também, que a gente tem outras formas, né, informais de criar receita. E além disso, a gente vai ensinar sobre poupar. Poupar como uma ação de receita também. E por último, no final do ano, a gente vai fazer com eles o planejamento financeiro. A gente vai pegar todo esse conteúdo dado no ano todo e vamos fazer o planejamento financeiro da casa. E aí vai ser um projeto super legal, que a gente vai precisar mesmo da ajuda de vocês. Eles vão precisar pesquisar, eles vão precisar da ajuda dos pais, da comunidade escolar como um todo. E vai ser o último projeto para fechar a disciplina. Né? A gente entende que essa forma de criar projetos, de fazer na prática, vai dar um ar de leveza para a disciplina, né? Que é como tem que ser para eles aprenderem. Vai trazer uma curiosidade maior, que é também da idade, né? E é importante para que a gente consiga ter sucesso nessa disciplina com eles. Tá? Eu quero agradecer, eu vou passar a palavra para o Vinícius, que vai falar agora um pouquinho do BizuCast, tá?
Quero dizer para vocês que a gente está fazendo essa disciplina com muito amor e carinho mesmo, que a gente acredita muito nessa parceria, que é uma parceria séria, e que eu, além de administradora, eu sou geógrafa, eu não leciono tem muitos anos, né? Eu trabalho na área administrativa há muito tempo, mas está me dando uma alegria gigantesca por ser a minha primeira formação, né? Elaborar todo esse material para o professor e para o aluno, e eu conto muito com a ajuda de vocês, até mesmo para tornar mais criativo e legal tudo isso, tá? Obrigada, viu? Bom, pessoal, a gente estava falando de propósito, a gente estava falando um pouco de propósito social, e daí a gente está aqui por conta do propósito social que existe no propósito do BizuCast: gerar impacto social e econômico com inovação. Quando a gente mostra o propósito, ele tem alguns elementos, e esses elementos desdobram algumas consequências. Uma delas é a inovação. A Raquel agora no final falou, a gente precisa da colaboração para termos criatividade. Criatividade é elemento da inovação. E aí, dentro da inovação, no nosso dia a dia de trabalho, e é o que a gente pensa também levar para a sala de aula, são algumas ideias para enriquecer o modelo de mundo dos alunos. Ignore os opositores. Quando a gente fala de inovação, sempre vai ter a galerinha do contra. Sempre. Não vai dar certo, não mexe com isso. A dica que a gente dá, um conselho: vá em frente apesar de tudo. Esses caras sempre vão estar lá. Use o seu tempo para se atualizar e para fazer mais do que eles, enquanto eles desperdiçam tempo fomentando uma ideia de que tudo vai dar errado. Você e sua profissão. Você não é professor. Você é você. Você é uma pessoa com talentos divinos que devem ser desenvolvidos e aplicados em seu benefício, principalmente em benefício social. Ser professor não te limita a fazer outras coisas. Você nasceu com uma infinidade de possibilidades. Mudar pensamento, uma atitude de coragem e de alta inteligência. Afinal de contas, quem tem apoio emocional suficiente para uma hora falar uma coisa, passou um tempo, eu estava errado. Isso requer uma estabilidade emocional tão grande para o ego não ficar ferido, que às vezes as pessoas pedem demissão, troca de equipe, troca de escola. Daí, já dizia Raul Seixas, prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não é que a gente está errado, mas nesse momento, o melhor que nós podemos fazer é o que os recursos do momento nos dão. Então, se um dia eu errei tentando acertar. Não tem problema nenhum, desde que você tenha compromisso em fazer o seu melhor. Forma e conteúdo. Você será entendido, você não será entendido por aquilo que você fala, mas pela forma que você fala. Isso muda muita coisa. Quando a gente altera o ponto de percepção, quando a gente olha as coisas sob um outro ângulo, as coisas mudam. E aí, na verdade, não existe problema. Quem acredita em problema? Acredita em problema? Na verdade, ele até existe. Mas ele não é aquilo que nós chamamos de problema. O problema é a relação entre nós e aquilo que nós estamos chamando de problema. Ele está no meio. Então, quando a gente muda no jeito de lidar com ele, ele muda. Na verdade, o problema não existe. A gente cria. O problema é uma classificação, um julgamento, ou às vezes um pré-julgamento, um preconceito que a gente faz sobre algo. E ali fica tudo mais difícil. Depois
desse pré-julgamento, desse julgamento. Democratização. Democratizar é elevar o nível, dando paridade de recursos para todos os participantes. Afinal de contas, se é para melhorar, tem que ser para todo mundo. Essas são algumas ideias que permearam e permeiam o BizuCast desde o início. Pensa que lá no posto a turma não achou que ia quebrar, não? Começou com desconto. Quem lembra? Alguém lembra do cartão desconto? Era cliente do cartão desconto? Então, em 2020 era cartão desconto. Sabe por que não foi para frente? Desconto não gera relacionamento. Nós estamos falando de preço com pessoas. Relacionamento é só entre pessoas e pessoas, mesmo que exista um benefício no meio. O benefício é o caminho só. É só o que une. Agora, se não tiver conversa de pessoa com pessoa, cedo ou tarde, geralmente cedo, aquele projeto, aquela proposta vai acabar. Então, o cartão de desconto que era baseado em desconto acabou e entrou o BizuCast que é baseado em cashback. Só que o cashback é relacionamento. A gente conversa com as pessoas. E aí, esmiuçando todas essas ideias que compõem a inovação, a gente percebeu que a gente tinha que procurar a escola pública local. Afinal de contas, a gente escreveu lá no propósito que a gente tem compromisso com o impacto social. E aí, como que a gente ia fazer isso? O jeito mais rápido de melhorar a nossa cidade é formar as pessoas para que elas mesmas construam uma cidade melhor. Por isso que a gente está dando aula de educação financeira. Só por isso. Não é para a gente colher nada agora. É um projeto de resultado daqui a 10, 15 anos. Afinal de contas, os alunos têm 12 anos, 11 anos, de quinto ano? 10 anos, né? Então a gente está pensando nesses meninos quando eles tiverem 20 anos. Que eles entrarem no mercado de trabalho, que eles tiverem família, que eles estiverem se relacionando com a iniciativa privada ou mesmo com o poder público, quando eles tiverem responsabilidades sociais, ambientais, econômicas, por aí vai. E aí, galera, a única verdade é que tudo vai mudar. Se alguém acredita que ano que vem vai ser igual a esse, lembre de 2019 para 2020. Não dá para acertar. A gente não vai fazer previsão. A gente só vai fazer o nosso melhor. E aí, o nosso único compromisso é mudar para melhor. Aí o Gabriel Pensador deixa a gente com essa provocação. Muda, e quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. E na mudança do presente, a gente molda o futuro. Obrigado pela atenção de vocês. Nós trouxemos um mimo para vocês que quiserem se cadastrar no novo BizuCast. É só mandar. Vocês conseguem ler aquele número de WhatsApp? Eu vou falar para quem quiser anotar. 9 99820 5307. 99820 5307. Escreve assim pra gente: quero mimo. A gente já vai saber que são vocês daqui e a gente vai mandar um voucher bonificando vocês pelo cadastro. Obrigado por tudo. Tá? Eu desejo que vocês aproveitem muito a jornada de 2023 de vocês. Estamos aqui para colaborar. Muito obrigado.